Bom, um pouco do que a gente vai falar na nossa introdução do nosso trabalho vai ser a definição de estresse de doenças em plantas, a importância do tema para a produtividade agrícola e os impactos econômicos e ambientais. É, Os efeitos diretos do estresse ambiental da planta, né, ele pode ser observado através da necrose, apodrecimento dos tecidos, descoloração, escurecimento e crescimento reduzido. Além disso, também podem ocorrer dificuldades na germinação ou emergência das plantas. Nesse caso, já entra o impacto econômico e ambientais, né? Por conta que quando há um grande impacto na produção, já gera na economia também, né, no próprio produtor. E a importância do tema para a produtividade agrícola é aprender a desenvolver métodos utilitários para evitar o estresse das plantas em relação a doenças também. E a definição de estresse de doenças de plantas a gente vai estar abordando no próximo slide, no próximo tópico aí. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre a causa do estresse nas plantas, né? O estresse das plantas ela pode ser causado por fatores abióticos, como a temperatura, a luz, a água e a nutrição, ou por fatores bióticos, como a ação de outros organismos. Eu vou estar falando um pouco sobre fatores abióticos, né? Que envolve temperatura, luz, água, nutrição e salinidade. Bom, o que seria da temperatura? Seria temperaturas extremas, né? Como o frio intenso ou o calor excessivo, que pode danificar a planta. A luz seria a exposição excessiva à luz solar, isso pode estar causando estresse na planta. A deficiência de água, né? O estresse hídrico é uma das principais causas de morte das plantas. A ausência de nutrição ou excesso de nutrientes, né, ele pode afetar também o crescimento das plantas e a salinidade, né, o excesso de sal no solo ou na água de rega, né, pode causar estresse salino. Eu também vou estar abordando o tópico aqui, né, dos fatores bióticos, né, que seria infecções e pragas, né. As infecções seriam fungos, bactérias, vírus, nematóides, né, que podem causar doenças em plantas, e as pragas seriam nada mais nada menos que os insetos e ervas daninhas, né, que podem causar estresses bióticos. Seria um pouco sobre isso, né? Bem por cima, sobre a causa do estresse das plantas, né? Seriam esses dois fatores principais aí, que seriam os fatores abióticos e os fatores bióticos. Bom, eu também vou estar abordando aqui, né, alguns tópicos sobre a causa do estresse das plantas, né? Vou estar falando sobre adubação excessiva. A adubação excessiva, também conhecida como overfet, ela pode prejudicar o desenvolvimento das plantas e causar vários problemas. Tais problemas quais? Seria a queima das folhas, desfolhamento, apodrecimento das raízes, descoloração das raízes, crescimento anormal, desenvolvimento reprodutivo lento. Também vou estar dando uma abordada na deficiência dos nutrientes. De forma geral, a limitação dos nutrientes no desenvolvimento das plantas, ele é responsável pela redução do seu crescimento e, consequentemente, da sua produtividade, né? Que impacta diretamente a rentabilidade do produtor. Também vou estar abordando sobre a compactação do solo. A compactação do solo, ela prejudica as plantas, limitando o crescimento radicular e dificultando a absorção da água e nutrientes. Também tem aqui, ó, como a compactação do solo afeta as plantas. De forma geral, ele diminui o crescimento das raízes em profundidade, como citei ali em cima, aumenta a probabilidade da erosão, dificulta a infiltração da água no solo, gera falhas na germinação, faz emergir plântulas mais lentamente, reduz a produtividade das culturas e toma as plantas mais sustentáveis de doenças e pragas, e aumenta a necessidade de potência do trator. Ou seja, são vários tópicos que prejudicam, né? Esses aí são alguns tópicos principais que eu abordei, tanto na adubação excessiva, quanto na deficiência de nutrientes, quanto na computação do solo. Então seria mais ou menos isso, né? Que seria as causas do estresse das plantas. Espero que vocês tenham entendido. Olá, eu sou o Pedro e eu vou falar sobre a evitação do estresse nas plantas. Um dos métodos seria por meio do melhoramento genético, desenvolvendo cultivares resistentes a doenças, aprimorando a sua capacidade de adaptação, reduzir as necessidades de defesas agrícolas e melhorar a eficiência do uso de nutrientes. Também a rotação de cultura faz o seu papel na quebra do ciclo de vida dos patógenos, na redução de população de pragas, na melhoria da fertilidade do solo e também na redução da compactação desse solo, que na nossa região é muito comum no inverno, né? Que a gente não faz segunda safra nem safrinha,
Daí o pessoal entra com aveia, com nabo, aqueles mix, que isso ajuda na rotação de culturas em geral e também na compactação do solo, né? Reduz a compactação. E já no uso de fungicidas, seria uma aplicação preventiva e uma curativa. Isso vai depender daí do estágio da doença, em que se encontra a doença na lavoura, né? Visando evitar o surto de doenças e minimizar as perdas para o produtor. Nas condições ideais de cultivo, em áreas úmidas, alagadas, banhados, fazer uma drenagem eficiente para evitar doenças fúngicas e radiculares. Já a correção do pH para fortalecer o sistema radicular e a planta ter os nutrientes disponíveis, né? De preferência sem alumínio tóxico. Agora que nós já vimos um pouquinho sobre a evitação do estresse, eu, Ricardo, vou falar um pouquinho mais sobre o estresse em doenças em plantas. O estresse é um tema muito importante quando a gente fala sobre a produção, porque se a planta está estressada, obviamente ela não vai ter a mesma produção, ela não vai ter a mesma qualidade. Então por isso a gente tem que tentar evitar ao máximo esse estresse possível. Então a gente tem 3 estratégias que são boas estratégias importantes para o controle desse estresse, para diminuir esse estresse. A primeira estratégia é a escolha da época do plantio. Isso é um favor decisivo, porque quando a gente escolhe um plantio menos favoráveis a tal patógeno, a gente vai precisar ter menos aplicação, obviamente vai ter um controle melhor, não vai ter danos do patógeno. E um exemplo disso, um exemplo bem clássico aqui para nós é ferrugem asiática da soja. Geralmente aqui na nossa região, ali por dezembro, acaba chegando cá. A gente começa a ter os primeiros sinais da ferrugem. Então, se você plantar um soja em outubro, você vai precisar fazer muito menos aplicação do que caso você plantasse um soja em dezembro. Plantando em outubro, você já vai ter passado mais da metade do ciclo, né? E você pode evitar muito isso aí também tendo o monitoramento das áreas. Ou também coletor de esporos, tem no site do IDR Paraná. Que a cada semana eles fazem uma leitura da lâmina dos esporos de ferrugem, onde você consegue ter uma noção mais ou menos se a ferrugem está chegando ou não. Quando a ferrugem está chegando, daí obviamente recomenda-se a aplicação do produto preventivo já. E agora outra estratégia é o ajuste na densidade do plantio. O que é esse ajuste na densidade do plantio? É não plantar as plantas muito junto, porque quando você plantar, por exemplo, 20 pés de soja por metro para mais, esse pé vai estiolar, ele vai crescer para cima, ele vai procurar luz e vai competir. E acontecendo isso, ele vai fechar muito rápido a entrelinha. E fechando muito rápido a entrelinha, a gente vai ter falta de luz, falta de ventilação e vai ter umidade na entrelinha, que é um fator ideal, principalmente para fungos, como é o caso do mofo branco. O mofo branco eu pelo menos nunca cheguei a ver uma área com a entrelinha fechada, casulo fechada. Sempre quando tem incidência de mofo branco, a rua está fechada, né? Porque daí fica as condições ideais para potássio. Se o potássio pegar um solo, ele já morre. Então com o potássio ali, com as entrelinhas fechadas, com tudo fechadinho, sem ter com a umidade que ele precisa, sem ter a incidência de luz solar, é a condição ideal para ele liberar o esporo e já condenar a planta de soja. E a terceira estratégia é o cultivo protegido. O cultivo protegido é o uso de estufas, casa de vegetação. Isso é até mais para fatores abióticos, para você conseguir controlar a temperatura, a umidade. Você pode manusear como você bem entender, do jeito que você melhor entender o cultivo, né? Um exemplo mais clássico eu acho que é o cultivo de tomate na estufa, porque você reduz a umidade excessiva e o contato direto com os insetos do vetor. A moça branca ela transmite muita doença pro tomateiro. Então, bom, essas foram as 3 estratégias, mas vale ressaltar que elas não eliminam completamente o risco de doenças. Elas ajudam a planta a crescer em um ambiente menos propício à ração dos patógenos, melhorando também o rendimento e a qualidade da produção, mas não é uma estratégia que elimina completamente o patógeno ou o risco de doença. Você tem que ter um monitoramento da área. Agora, para a gente entender melhor como o estresse de doenças em plantas acontece na prática, eu vou trazer alguns exemplos ali que mostram como diferentes estratégias de manejo podem fazer a diferença a campo. Na cultura da soja, ali, um dos principais desafios é a ferrugem asiática. Ela pode causar desfolho precoce e redução na produtividade. E para a gente controlar esse tipo de doença,
O uso ali de cultivares resistentes é uma estratégia eficiente, porque ela dificulta o desenvolvimento do fungo na planta. Além disso, a rotação de culturas ajuda a reduzir a quantidade de inóculo no solo, já que quebra o ciclo de vida do patógeno. Também a aplicação preventiva de fungicidas específicos para ferrugem também é essencial, pois o fungicida ele vai criar uma barreira química que vai impedir o avanço da infecção e, consequentemente, protege a planta nos estágios mais críticos de desenvolvimento. No caso do tomate, a murcha bacteriana ela tem sido um grave problema que ela compromete ali o sistema vascular da planta, levando à perda de vigor ou até à morte da planta. Nesse caso, o controle químico, como bactericidas, ele acaba sendo importante para reduzir a população de bactérias no solo e nas plantas. Também a aplicação preventiva de fungicidas de amplo espectro ajuda a proteger a planta de infecções secundárias que podem agravar o problema. Também a escolha de cultivares com maior tolerância à murcha bacteriana e o manejo adequado da umidade no solo também são fundamentais para minimizar os impactos dessa doença. Já no milho, a mancha branca ela é uma doença foliar. Essa doença ela reduz a capacidade de fotossíntese na planta, impactando ali diretamente na produção de grãos. E para controlar essa doença, a escolha de uma época de plantio mais seca é uma estratégia eficiente, já que ela reduz a umidade e dificulta o desenvolvimento do fungo. O uso de fungicidas específicos para manchas foliares também é essencial para proteger as folhas e garantir um ciclo de desenvolvimento saudável. E, além disso, a rotação de culturas e o manejo adequado da densidade de plantio também ajuda a aumentar a ventilação entre as plantas, que dificulta o avanço da doença. E para finalizar, a gente percebe que é importante a gente reforçar que o controle eficiente do estresse de doenças em plantas depende de um monitoramento diário. A seleção também ali de cultivares resistentes, o ajuste na época de plantio e o uso de fungicidas de forma preventiva são estratégias fundamentais ali para reduzir os danos causados por patógenos e garantir também uma maior produtividade. E uma outra coisa que a gente percebe é que a combinação dessas práticas não só melhora o rendimento agrícola, como também ela contribui para a sustentabilidade da produção, reduzindo o impacto ambiental e econômico das doenças nas lavouras. E o nosso trabalho seria isso: